Lowe's knows that free makes everything better. That's why our rewards members get free standard shipping on the things they need and want, starting at Silver Key status every day. Savings for rewards members add up fast, so why wait? Join for free today. Lowe's, we help, you save. Not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/shipping terms. Subject to change. Éden Valadares, presidente até o dia 5 do Partido dos Trabalhadores Estadual, Partido dos Trabalhadores, mas Éden Valadares também é secretário de Comunicação Nacional do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Victor. Eu tô chamando de quase ex, né? Eu tô me chamando de café frio, porque como já tem presidente eleito, o presidente eleito é o café quente. Tem isso. A gente foi a Brasília para a reunião de diretório nacional e a gente ficou muito junto ali e tal, somos muito amigos. E as pessoas chegavam, você que é o presidente da Bahia, eu disse, depende, esse é o café frio e esse aqui é o café quente. Mas boa tarde, obrigado, gente, boa tarde, Bahia. Deixa eu botar logo lenha na fogueira então para esquentar o café? Bora. PT sobreviveu bem, passou bem por esse processo que... de alguma forma, os posicionamentos públicos de Jonas Paulo, inclusive aqui nessa bancada, de alguma forma acabaram apresentando um certo estremecimento. Todo mundo sabe que o PT é um partido que tem sempre eleições, que tem divergências internas, é igual ao irmão, briga entre si, mas se alguém vier de fora, pergunta qual é de mesmo e cai para dentro. Então, assim, mas desta vez... houve algum racha? O PT saiu ferido? Qual a sua visão do processo? Não, de jeito nenhum. O PT saiu ainda mais unificado. Jonas Paulo é um companheiro de longa data, a mim, um amigo. E é natural do processo de disputa que a gente, às vezes, bote um pouquinho mais de pimenta, eleve um pouquinho a temperatura. É uma disputa eleitoral. Você usa as armas ali dentro de uma civilidade, dentro de um pacto, digamos, de companheiros. É natural que, vez ou outra, a temperatura suba, mais nada. A gente sai... primeiro que o resultado da eleição foi muito forte. Tassi foi eleito com 73% dos votos. A nossa chapa, a minha chapa, a chapa dele, teve mais do que 50% dos votos. Então, conforme uma maioria... com o apoio da outra chapa, da 490, nossa 440 com a 490, a gente formou uma maioria muito grande no PT, que é importante para dar estabilidade para o nosso partido, para as tarefas que nós temos 2025 e 2026, sobretudo, 25 e 26, na organização do PT, na relação com a sua militância, a organização nos diretórios municipais, nos territórios, para a gente ter resultado bom, Victor, para a gente ter resultado bom, Luiz, em 2028, na eleição municipal, a gente precisa começar a trabalhar agora. Tem federação, vai ampliar ou não a federação, né? PCdoB e PV. Essa semana, junto com o presidente Edinho, a gente fez reunião com o PSB, com o PDT, com o Cidadania, imagine você, com o PSOL e com a Rede. Então, nós estamos debatendo a possibilidade de ampliação dessa federação, mas eu dizia, para que a gente tenha resultados positivos em 2028 na eleição municipal, a gente já precisa começar a trabalhar a organização interna do PT agora e, claro, a reeleição do presidente Lula, que é nosso foco central, principal, nossa meta de organização do PT, a reeleição do nosso governador Jerônimo. Se der para fazer 2 senadores, que bom. Se der para ampliar a chapa de deputados federais e estaduais, nós vamos perseguir. Eu vou entrar ainda nesse assunto da chapa. Mas muita unidade no PT, tá? Muita unidade no PT. Tá faltando ainda 400 dias para as eleições. Eu vou entrar ainda nesse assunto da chapa. Eu mesmo atiço o negócio aqui. Mas antes da gente entrar nisso, foi um pé de guerra, vamos colocar assim, diante dessa situação da construção da chapa, dessa diretoria do PT, mais uma vez, que é um costume que a gente tem acompanhado, de PT de São Paulo contra o PT da Bahia, e precisou entrar no cabo de guerra para prevalecer e você ter assento a essa cadeira da comunicação. E mais do que isso, você sempre dizia para mim nas conversas que a gente tinha que você era um pouco de um comunicador frustrado, que você queria fazer jornalismo e fez ciências sociais na UFBA. Então, assim, para remediar um pouco essa frustração e colocar em prática essa veia da comunicação. Deixa eu dizer, seria injusto dizer que houve dicotomia ou disputa entre nós do PT da Bahia ou do Nordeste com o PT de São Paulo. Seria injusto da minha parte, primeiro, que eu fui convidado pelo presidente Edinho Silva para assumir a Secretaria de Comunicação. O convite partiu direto do presidente Edinho. É claro, a gente teve que construir isso dentro da nossa chapa, da minha força política, que chama CNB, Construindo o Novo Brasil. A quem eu agradeço pelo apoio, para me eleger secretário no diretório, na executiva. Mas seria muito justo de minha parte. Eu penso que a Edinho está tentando um processo muito parecido com o que a gente fez na Bahia, Victor, que é iniciar um processo de renovação nos quadros de direção do PT. Lá estou eu, agora na Secretaria de Comunicação, mas junto comigo chegou o companheiro Laércio,
Ribeiro, que é o atual presidente do PT da capital de São Paulo. É um camarada da minha geração, a gente fez movimento estudantil junto, que está saindo da presidência do PT, como eles chamam lá, do PT da capital, e está assumindo a Secretaria de Organização do PT, uma secretaria também muito importante para a organização do PT. Então ele me convida Laércio, a gente faz uma transição, um diálogo, uma mescla com os companheiros e companheiras que já estavam na direção, a nossa tesoureira nacional, a companheira Gleide Andrade, o nosso secretário-geral, que já veio aqui, Victor, lembra dele? Henrique Fontana, já esteve aqui deu entrevista pra gente. No Boa Tarde Bahia. Então, a gente vai mesclando ali a experiência de quem já está na direção há alguns anos com a nossa chegada. Seria injusto eu falar dessa dicotomia. Eu penso que a unidade que tem aqui no PT da Bahia também tem no Brasil. Não há adversários dentro do PT, não há adversários no campo da esquerda. O adversário é esse ex-presidente que vocês citaram aqui, que vai a julgamento, que enfim vai encontrar a justiça a partir do dia 2 de setembro, o ex-presidente Bolsonaro, e internacionalmente o ataque que o Brasil vem sofrendo, a soberania, a independência do Brasil vem sofrendo com o comportamento, com a postura, com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, nossos inimigos não estão aqui, nossos adversários não estão aqui, é muita unidade no PT nacional, muita unidade no PT Bahia. Rapaz, eu vou fazer, não tem jeito, porque já que você citou Bolsonaro, e você vai para uma função que é de extrema importância para coordenar as formas... Posso lhe interromper? Pode. Tem jornalista frustrado, tem comunicador frustrado. Tem um negocinho nas campanhas eu me meti em comunicação, nas campanhas eu me meti nessa parte. Não conta essas coisas para Vitor, porque toda vez ele vai te lembrar disso. E eu confesso, eu fiz vestibular e perdi na segunda fase para jornalismo. Aí fui fazer ciências sociais, depois acabei estudando publicidade, acabei estudando comunicação social. Mas eu tenho inveja de vocês, no fundo. Eu queria ser jornalista. Você falou de Bolsonaro e eu vou ter que mudar meu script aqui, porque nessa função, publicamente, você vai precisar sustentar muito o discurso que o PT vai apresentar para a sociedade. E muito se fala, e aí eu vou contar muito com o seu critério, admiro muito o critério quando você apresenta os seus argumentos. Muito se fala de quando o presidente Lula estava preso, de uma forma assodada com que o processo legal transcorreu. Então, assim, olha, aceleraram as coisas, e aí o argumento era para evitar que o presidente Lula participasse das eleições posteriores, né? Então, esse era o argumento da base. Nessa função, como uma pessoa de referência na comunicação do Partido dos Trabalhadores, como é que Éden Valadares responderia, por exemplo, uma provocação que eu faria agora? Não está acelerado demais o processo que está levando Bolsonaro à beira da prisão? Porque ele está preso domiciliarmente, então ele está preso. Mas assim, o processo que leva ele e os que estão no seu entorno, respondendo aos vários processos judiciais, também por força de uma possível pressão pública, não estão acelerados, meio que colocando em risco que futuramente muitas dessas coisas caiam, como aconteceu com o presidente Lula e como tem acontecido por questões de trâmite legal, de entendimento, de novo entendimento da justiça? Quero ouvir essa sua análise. Eu penso que não. Eu penso que a gente não pode correr o risco, Luiz, de comparar maçã com banana. No caso do presidente Lula, houve um conluio do então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o hoje senador Sérgio Moro, com parcela do Ministério Público, para condenar o presidente Lula, publicamente admitido que não havia provas. Vamos lembrar aqui. Publicamente foi admitido de que não havia provas. Aliás, o tal do procurador da época respondeu o processo e pagou multa, enfim, ele foi condenado pelo tal do PowerPoint. Lembra do PowerPoint? Deltan Dallagnol. Vamos denunciar e condenar o presidente Lula por convicção. Não havia provas, havia convicção. Me parece muito diferente desse processo específico do ex-presidente Bolsonaro, que tem a ver com a tentativa de golpe nesse país. Isso está mais do que documentado, e documentado pelos próprios réus, por aqueles que são acusados. Repare, tem minuta do golpe que foi escrita no Palácio do Planalto e impressa. E meses depois foi encontrada essa impressão na sede do PL. Uma prova, gente. É como eu mandar imprimir o plano do golpe. Havia o tal do planejamento, do plano punhal verde e amarelo, que articulava, planejava, dava data e método e quais armas seriam usadas. É muito grave para o assassinato de adversários políticos, adversários esses que eram o presidente da República eleito, o vice-presidente da República eleito e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes. Não é qualquer coisa se um país da dimensão do Brasil, para qualquer país já seria grave, mas um país da dimensão do Brasil, o 5º maior país do mundo, a 9ª ou 8ª maior economia, um país que só tem 4 ou 5 no mundo, que tem mais de 200 milhões de habitantes,
a maior democracia do nosso continente, a maior democracia do sul global, virasse as costas ou fechasse os olhos para todo esse conjunto de provas. O ex-presidente Bolsonaro e todos os réus, os seus cúmplices, têm a oportunidade de se defender. Esse processo vem acontecendo desde 2023. Não é um julgamento feito só por um juiz. Ele vai ser julgado por uma turma e vai ter a chance de recorrer ao pleno do STF. Se houvesse atropelamento, eu seria o primeiro a estar aqui a dizer para você, porque nós fomos vítimas. Eu, especialmente, estava lá com a presidenta Dilma, que sofreu um golpe injustamente. Supostamente condenaram a presidenta Dilma por pedalada fiscal. Em dezembro daquele mesmo ano, a Justiça reconheceu que não houve pedalada fiscal. Uhum. Foi um processo político. Eu estava lá com o presidente Lula quando ele ficou 580 dias preso. Eu estava com Jacques Wagner quando fizeram uma operação de busca e apreensão na casa dele, injustamente. Depois foi revelado, Victor, vamos lembrar, Dalton Dallagnol mandando mensagem dizendo é importante pegar a Wagner. Isso está lá no processo, está lá na Vaza Jato, como a gente fala. Então, se houvesse semelhança entre a perseguição da qual o Lula, a Dilma, Wagner ou o PT sofreram, eu seria o primeiro a dizer. E digo mais, eu estarei aqui ao final desse processo do julgamento, caso vocês me convidem, não para celebrar a prisão de ninguém. Eu não celebro prisão, eu não celebro condenação. O que eu acho, a justiça não pode se confundir com a política. Quando a política entra no tribunal, a justiça pela porta, a justiça sai pela janela e vice-versa. Quando a justiça, o judiciário entra na política pela porta, a boa política sai pela janela. Eu prefiro tratar em dimensões diferentes. E tratando em dimensões diferentes, eu não comemoro, não celebro a prisão de ninguém. Mas que eu estou muito contente, digamos assim, de que aqueles que foram acusados de crimes tão graves, vou insistir, em articular o assassinato de adversários políticos, em atentar contra o Estado Democrático de Direito, em restabelecer uma ditadura militar no Brasil, essas pessoas não poderiam não ser julgadas. Dia 2 de setembro, não começa um debate entre esquerda e direita no STF. Começa um encontro de Jair Bolsonaro e seus cúmplices com a justiça. Eles precisam ser julgados como manda a Constituição brasileira. 14h19, nós temos ainda uns 8 minutinhos de bate-papo aqui com Éden Valadares, presidente estadual do PT, que vai passar a função para Tássio agora em setembro, quase no Congresso, quase ex-presidente estadual do PT e novo secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Mas voltando aqui para a Bahia, a gente tem acompanhado, claro, a discussão que envolve a possível chapa governista na disputa que se avizinha. Em Brasília, reacende um comentário de uma possível composição, de Jerônimo ser chamado para ser conversado por Lula, pela direção do PT, abrir possivelmente a cabeça para Rui Costa, para Coronel continuar na sua vaga ali do Senado, Wagner concorrer e se tiver um Lula 4, Jerônimo virar ministro. Ou ir realmente para o que está desenhado hoje na mesa local, que é uma chapa puro sangue, e refazer esse desenho da parceria com o PSD. Eu sei que a galinha vai ficar pulando na caixa dos peitos agora de Tássio, que é ele que vai conduzir essa discussão. Mas, claro, você hoje faz parte da direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Em algum momento o assunto vai chegar nessa instância, porque a Bahia é tida como uma meca do PT. O que é que pensa Éden sobre essas suposições? O que é que realmente hoje está na mesa? O que é que isso pode ou não implodir essa parceria PSD e PT diante dessas futuras decisões? São várias perguntas, o bom jornalista sempre faz várias perguntas de uma, eu vou tentar responder rápido. Suposições ou suposições não passam disso. Jacques Wagner, meu timoneiro, alguém que eu tenho como exemplo de vida, de pai, de militância, de dirigente, me ensinou que a gente, em política, não coça a orelha assim. A gente coça a orelha assim. A política não pode brigar com a obviedade. Quando a política começa a brigar com a obviedade, começa a ter caminho muito torto e não dá certo no final. Estou dizendo isso porque uma certeza eu tenho. O presidente Lula é o nosso candidato do PT à reeleição. O governador Jerônimo é o nosso candidato do PT à reeleição. Essa certeza eu posso dizer 100%. Com relação à montagem da chapa, o que nós estamos tendo, o cuidado, o que nós estamos tendo o companheirismo, que a gente está tendo a cumplicidade com o PSD e com os demais partidos aliados, é de não esconder algo que o PT tem debatido. A gente não vai esperar chegar à convenção para dizer, olha, a gente estava pensando em Rui na chapa, a gente estava pensando em ter os 3 governadores na chapa. Não, a gente antecipou isso em quase 2 anos.
com franqueza, sabe, com honestidade, com cumplicidade. Porque as nossas pesquisas apontam que a chapa mais competitiva é a chapa que tem o time do trabalho, que é a chapa que tem o governador Jerônimo, o senador Jacques Wagner e o ministro Rui Costa, é a chapa com os 3 governadores. Não por outro motivo, não porque o PT quer ser hegemônico o suficiente para isso. Nós já votamos em Otto Alencar do PSD, nós já votamos em Ângelo Coronel do PSD, nós já votamos em Lídice da Mata do PSB. O PT não tem problema de votar em aliado. Aliás, pega as eleições municipais. A gente mais vota em aliado do que recebe voto de aliado. A gente teve 142 candidaturas a prefeito, num universo de 417, significa que nós mais apoiamos do que fomos apoiados. Então, não tem problema. Nem tem problema, por exemplo, de novamente votar em Ângelo Coronel, se for a decisão do grupo e se for a chapa mais competitiva que a gente possa montar. O que a gente tem como objetivo é reeleger o presidente Lula, e a Bahia tem papel fundamental nisso. A Bahia é o bastião da resistência, digamos assim, da onda de ultradireita que teve no país. Não, chegou até Minas e Espírito Santo, mas não conseguiu subir para a Bahia, e daqui, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, até o Pará, foram os estados que deram ampla votação por Lula. A Bahia tem muito orgulho de dar muito voto por Lula e dar frente ampla, mas nós vamos precisar dar mais. Não está fácil a vida política em São Paulo, não está fácil a vida política no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, enfim, no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Então, o Nordeste vai ter papel fundamental, a Bahia também. Então, para nós, é reeleger o presidente Lula, dar mais voto para o Lula na Bahia e reeleger Jerônimo. Se a gente conseguir, com isso, eleger 2, se a melhor chapa para isso é ter os 2 senadores do PT, nós queremos debater com os aliados. Nós não estamos proibidos de debater. Não é obrigado a ter os 2 candidatos, 3 candidatos do PT, mas também não pode estar proibido. E com franqueza a gente está conversando com o presidente Otto Alencar, presidente do PSD, com o senador Ângelo Coronel, com os demais presidentes de partido, com quem faz política na Bahia dentro do nosso grupo. Termino dizendo, acima do querer de Wagner, do querer de Rui, do querer de Jerônimo, está a nossa vaidade coletiva. Nós não vamos estourar o nosso grupo pela vaidade individual de qualquer um deles ou do PT. Nós temos muito orgulho de ter inaugurado na Bahia uma nova cultura política. Desde que Wagner chegou ao governo do Estado, junto com o Otto Alencar, nós temos, Victor, algo que a ciência política ainda vai estudar e vai chamar de algum nome, vai caracterizar de algum nome, como foi o carlismo, como foi o ceabrismo, sabe? Sim. A gente não sei qual o nome terá, mas terá um nome, que é esse período de 20 anos, indo para 24 anos, com fé em Deus na nossa militância, de abertura democrática na Bahia. Nós rompemos com o mandonismo e temos muito orgulho de ter um grupo que não tem chefe, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. A Prefeitura de Salvador pode ter, a nossa oposição pode ter, no nosso grupo não tem. Então nós vamos sentar todo mundo em pé de igualdade, com as mesmas condições, com a tranquilidade do PT, que já votou no MDB, já votou no PSD, já votou no PSB, já votou no PCdoB em Salvador, com essa tranquilidade de dizer, gente, qual a melhor chapa, qual a melhor conformação de chapa para a gente reeleger Jerônimo e ampliar a votação de Lula. Se a melhor for a do PT, que bom para o PT, e vamos caminhar todo mundo junto. Mas se isso significar romper o grupo, nós não vamos botar isso acima do nosso querer, não. Nessa sua interface nacional e nessa conjuntura que a cada dia que passa você tem crescido no campo político, para agora não, que eu sei que está muito cedo, mas pensa em ser candidato a deputado em uma próxima eleição, ou digo mais, se convocado for candidato a prefeito de Salvador pelo PT? Não pense em ser candidato, nem a prefeito, nem a deputado, não pense em ser candidato. Nunca tive esse fetiche. É verdade, nunca tive. Eu sei, e muita gente discute isso fora, né? Por isso que muita gente Mas discute não parece isso. Conversa de político? Não quero ser candidato, mas eu não quero. Quem não conhece sua história vai aparecer sempre. Não articulei, nunca quis. Uhum. Eu penso assim, eu vivi muitos anos com o Zé Del Ribeiro, que faz uma falta danada Sim. aquele gol para nós, e vivo há muitos anos com o Jacques Wagner. Quem faz política pelo bem coletivo, sabe, por dedicação ao coletivo, que não é para acumular riqueza, não é para ter status, não é para andar com broche de deputado no paletó, faz como dedicação de vida. E você não precisa ter mandato para se dedicar a isso. Eu já fui do movimento estudantil, já fui do movimento de juventude, já fui do governo federal, fui chefe de gabinete da presidência da República e fiquei até o último dia com a presidenta Dilma lá, fui com muita honra presidente do PT e hoje estou na direção nacional do PT. É uma vida dedicada à militância sem necessariamente ter candidatura. Agora, eu também nunca corri de nenhuma convocação que o PT me fez. Se o PT achar que eu devo colocar meu nome para qualquer um desses postos que você pontuou e for um chamamento do partido, eu estou à disposição para a luta. Agora, fetiche, cara, de ter meu nomezinho ali escrito vereador, deputado, prefeito, não tenho não. Olha, você só não vai poder correr de um próximo convite, porque o tempo está estourado
E a gente vai precisar te convocar e você não vai poder dizer que Brasília está te consumindo mais e você não vai poder voltar aqui, porque tem muita pergunta pendente. Agradecendo a quem está acompanhando a gente na tela da Band, agradecendo a Éden e dizendo que você vai precisar voltar para falar do PT em Salvador. Tem muita coisa para a gente discutir aí. Obrigado, viu, Éden? Obrigado, gente. Boa tarde, Bahia.